Não havia a menor possibilidade de algo sair errado. Era apenas uma questão de seguir o que planejamos ao longo de um ano. E, dessa forma, tudo estava saindo como queríamos. Pelo menos foi o que pensamos até aquele momento, pois sequer poderíamos prever os perigos, o medo e a tensão que viriam atingir eu e a minha companheira naquela viagem de carro até aquele vilarejo perdido nos confins de Minas Gerais. Faziam 2 dias que havíamos saído do Rio de Janeiro, onde moramos, e entrado em Minas Gerais, em direção a uma região desse estado. Ah, sim, eu esqueci de me apresentar. Me chamo Henrique e sou casado com a Gleice. Bom, a verdade, ainda não somos casados de fato, nem no papel, nem na igreja. Namoramos durante uns 6 meses aproximadamente e depois resolvemos juntar as escovas de dentes, como dizem as pessoas, e temos vivido nessa condição desde então. Fazia umas 5 horas desde que havíamos saído de um hotel na beira da rodovia BR-262, onde havíamos descansado na noite anterior. Percorríamos por uma estrada secundária em direção a Tapira, onde passaríamos uns dias e depois prosseguiríamos até a principal cidade dessa região. E assim estava sendo feito. Percorrendo pela estrada de terra, eu olhava no GPS, mas o aparelho não estava funcionando direito. Eu tentava localizar o lugar, mas parecia que o aparelho estava desconfigurado e só fazia leituras confusas e imprecisas. Sem contar que aquela era uma região muito erma, que ficava no meio de uma mata fechada de araucárias, misturada com vegetação de cerrado por todas as direções. Gleice olhava um pequeno mapa que tinha pego com o frentista de um posto de gasolina, tentando achar algum lugar. Porém, como afirmei antes, a região era muito erma e parecia repleta só de mata por todas as direções. Até que ela viu, escondida no final do mapa, um pequeno distrito que ficava à beira do que parecia ser uma lagoa. Estava escrito que o nome do lugar era 7 Minas das Crianças Perdidas. Um nome, no mínimo, bem peculiar. Esse GPS está completamente doido, Gleice. Isso significa que então estamos perdidos? Perguntou Gleice em tom meio cômico. E quanta poeira! Nunca vi um lugar tão isolado e aqui parece que não mora uma alma viva. Se pelo menos tivesse uma pessoa para nos dar alguma informação. E como as palavras de Gleice fossem ouvidas, ao virar uma curva na estrada, olha lá, amor, uma casinha, e deve ter alguém lá que pode nos dar alguma informação. A casa que avistamos era uma daquelas típicas moradias simples do interior mineiro. Ficava a alguns metros da estrada e um pequeno caminho dava-lhe acesso. Havia uma tronqueira de arame farpado que servia de porteira. Então buzinei. De longe percebemos que havia uma pessoa sentada na varanda da casinha, e assim que viu o nosso carro, veio ao nosso encontro na porteira. Tarde. Cumprimentou o senhor, que ao mesmo tempo abriu a tronqueira e nos convidou para entrar. Cumprimentamos de volta e pedimos licença para entrar com o carro até o terreno onde de um lado havia uma pequena plantação de milho e do outro uma de feijão. Feito isso, então, saímos do carro e me apresentei ao homem,
um senhor já de certa idade, e perguntei: "Boa tarde, eu me chamo Henrique e esta é a minha esposa Gleice. Estamos viajando e acho que estamos meio que perdidos." Nesse instante, saiu de dentro da casa uma senhora que era a esposa daquele sitiante que, quando nos viu, falou: "Tarde, venham, entre e se acomodem, vou preparar um café." Então aquele senhor disse: "Mas e então, o moço dizia que está perdido?" "Sim, somos lá do Rio de Janeiro. Nós estamos querendo ir para um lugar chamado Tapira. Por acaso essa estrada vai para lá?" E ele, nos olhando meio curioso, disse: "Tapira? Então acho que vocês entraram na estrada errada quando passaram lá pelo entroncamento. A estrada para Tapira fica mais para baixo, mais ou menos umas 6 léguas. E 7 Minas, fica muito longe daqui?" No mapa vimos que de lá também podemos pegar um outro acesso para Tapira. Quando mencionei o nome 7 Minas, o velho arregalou os olhos e então respondeu: "Vocês estão pensando de passar por lá? Seu moço, eu se fosse vocês, passava era longe daquele lugar." Quando ele falou isso, Gleice ficou intrigada e perguntou ao velho então: "Como assim?" Mas antes que ele respondesse, a sua esposa, que havia terminado de arrumar uma mesa e pôr o café, nos chamou para nos servir. E o velho então esperou a gente se acomodar à mesa e depois prosseguiu: "Olha, eu não quero assustar a moça, não. Longe de mim de fazer uma coisa dessa. Moro por essas bandas desde que me entendo por gente. Desde criança sempre ouvi muita coisa estranha daquele vilarejo. Alguma delas a gente até deixa de dar atenção com o tempo. Mas existem certas coisas perturbadoras daquele lugar que nem vale a pena ser dita." Embora aquele senhor estivesse querendo me dizer alguma coisa, eu, na verdade, quase não prestei atenção no que ele dizia, pois, na verdade, naquele momento, a minha maior preocupação era de chegar no lugar que a gente tinha planejado. Então eu falei: "Mas nós precisamos de ficar em algum lugar para descansar e pernoitar em alguma pensão ou hotel. Quanto mais cedo chegarmos lá, é melhor." E o velho, nos olhando preocupado, disse: "Ainda tem um bom pedaço de chão para vocês chegarem lá. Não acho boa ideia vocês irem para lá, não." No que a esposa concordou com as suas palavras e acrescentou: "Verdade. Se vocês quiserem, pode passar a noite em nossa casa. Jante com nós e descanse aqui. Nossa casa não é muito grande, mas tem um cômodo que caberá vocês dois e vai servir para vocês dormirem protegidos do frio. Amanhã vocês vão estar bem mais descansados e podem pegar a estrada certa para Tapira." Quando ela terminou de falar, eu disse: "Nós agradecemos a sua hospitalidade, mas não vejo necessidade e, além disso, não queremos sair dentro do que planejamos. A hora voa e temos que prosseguir viagem." O casal, vendo que não adiantava discutir, não insistiu mais. Terminamos o café e então nos despedimos e, em seguida, voltamos à estrada. Aquela conversa do casal nos deixara, no mínimo, curiosos. E eu perguntei a Gleice: "Você entendeu alguma coisa?" "Nada."
Prosseguimos pela estrada e acabamos passando por um trecho repleto de vegetação, por aproximadamente 1 hora. E durante esse tempo, era a única coisa que víamos pelo caminho. Somente árvores e mais árvores do cerrado a perder de vista. Não se via qualquer veículo ou moto passando. Já tinha ouvido falar que em Minas existem muitos lugares vazios e despovoados, esquecidos por Deus, como dizem os próprios mineiros, e acho que a afirmação não era exagerada. Finalmente, acabamos chegando em um lugar onde vimos pequenas casas de longe. Era um típico vilarejo mineiro, que ficava às margens de uma lagoa com uma montanha sombria aos fundos, e os seus moradores que pareciam ter parado no tempo. Atravessamos uma velha ponte que cortava um rio antes da entrada do vilarejo. Que fim de mundo é esse, gente? O pessoal daqui parece bem necessitado mesmo. Pela cara não deve nem ter internet, comentou Gleice com certo espanto. E ainda acrescentou: será que tem alguma pousada ou pensão por aqui? Talvez aquele senhor possa nos informar. Paramos então em frente a uma casa onde havia um senhor sentado em um banquinho. E lhe pedimos informações. E ele respondeu dizendo: bom, por aqui, seu moço, só tem a antiga pousada dos Moreiras. Fica depois da pracinha, em frente à lagoa. É só seguir reto. Agradecemos e seguimos. E quando chegamos em frente à pousada, reparamos que era um casarão setecentista, da época do ciclo do ouro. Provavelmente. Mal conservado, diga-se de passagem. E o que de certa forma lhe conferia um aspecto macabro. Bati na porta. Enquanto aguardamos, notei que Gleice não estava nada satisfeita e num tom sarcástico comentou: o lugar está caindo aos pedaços. Pelo visto não deve ter nem água encanada. Amanhã estaremos em Tapira e nos hospedaremos em lugar melhor, disse a Gleice procurando animá-la. Nesse instante, abriu-se a porta e de dentro saiu um senhor que andava meio curvado. Boa noite. O senhor é o senhor Moreira, o dono da pousada? Eu e minha esposa queríamos um quarto. Boa noite. Sou eu mesmo. Vocês ficarão muito tempo aqui? Ainda não decidimos, mas, se gostarmos, talvez, quem sabe, não ficaremos mais alguns dias. E o senhor Moreira, com um sorriso, então disse: ah, seu moço, o quarto é bom sim e a comida é ótima. E tem muito lugar bonito para vocês visitarem. Ao que então Gleice falou: veremos, senhor Moreira. Então, o senhor Moreira chamou um ajudante para que levasse nossa bagagem para dentro. Assim que preenchemos as fichas, o senhor Moreira ordenou ao ajudante que nos conduzisse até o quarto, que ficava num corredor no piso do primeiro andar, de frente à praça. Até que o quarto não era tão ruim, mas era frio e parcialmente iluminado por uma fraca lâmpada, sem contar que não havia aquecedor, mas pelo menos havia água quente no chuveiro, o que já era uma vantagem. O ajudante disse que a janta seria servida às 19 horas, no piso do segundo andar, mas que se fosse da nossa vontade, poderia ser servida ali mesmo no quarto. Agradeceria. Estou muito cansada, disse Gleice. E assim foi feito. Quando terminamos de jantar, o ajudante veio recolher os pratos e talheres. Espero que tenha apreciado a nossa comida. Realmente deliciosa, confirmei. Quando o funcionário estava saindo do quarto, Gleice então mencionou sobre a lagoa.
dizendo que ela tinha uma beleza ímpar, mas ao mesmo tempo uma aparência lúgubre, que, misturada à vegetação, parecia esconder as casas e seus moradores. Então ele nos disse: "É verdade, dona. A Lagoa Velha causa realmente essa sensação. Talvez seja porque nas suas profundezas está o corpo de uma bruxa que foi há muito tempo jogado ali." "Bruxa? Me conta essa história direito." "Ah, dona, isso aconteceu tem uns 300 anos, na época da exploração do ouro. O povo daqui matou uma bruxa, que jurou se vingar, amaldiçoando a todos. Diz a lenda que seu corpo está lá no fundo da lagoa. Os Martins, os Almeidas, os Fonsecas, os Henriques, os Coutinhos, os Nunes e os Pérez eram as famílias mais ricas e influentes daquela época, e as proprietárias das 7 lavras de ouro mais produtivas que eram exploradas aqui. Segundo a tradição, uma certa noite, José Nunes, um dos filhos da família Nunes, apareceu na antiga igreja pedindo aos gritos ajuda do padre Loureiro. Vendo o nervosismo do rapaz, o padre pedia calma e que ele contasse o que tanto lhe afligia. O rapaz então falou que sua irmãzinha mais nova havia sido raptada por Magda, a bruxa maldita. Não era a primeira vez que aquilo ocorria. Crianças, filhos de escravos, sempre desapareciam e esses desaparecimentos sempre foram atribuídos à bruxa, para serem sacrificadas em seus rituais satânicos. Mas, por serem filhos dos escravos, as autoridades e as famílias mais ricas não davam a menor importância. Mas, segundo os próprios escravos, a bruxa já vinha há algum tempo roubando alguns pertences das famílias para seus feitiços e rondando as propriedades por motivos ignorados. E quando as crianças dessas famílias começaram a desaparecer, perceberam o quanto foram omissas. O padre Loureiro, diante da terrível situação, convocou os moradores e todos seguiram armados para a gruta da bruxa Magda, perto da lagoa, aos gritos de "Morte à serva de Satanás!". O padre ordenou que a bruxa saísse da gruta, e então ela surgiu com os cabelos negros e seus olhos demoníacos. Ela não se intimidou e, com uma gargalhada medonha, zombou do padre e das outras pessoas que ali estavam. O padre Loureiro jogou-lhe água benta, pronunciando as palavras santas, in nomine Patris. A bruxa até tentou reagir, mas acabou cercada pelo povo enfurecido que decidiu enforcá-la. Mas o padre Loureiro interveio dizendo que não fizesse aquilo, pois ainda que ela tivesse cometido aquelas abominações terríveis, ela deveria ser levada às autoridades eclesiásticas, onde ela teria a chance de confessar e se arrepender de seus pecados, para aí sim depois ser executada na forca pelas autoridades das cortes. E se não fosse feito desta forma, sua alma iria direto para o demônio e retornaria para assombrar a todos. Contudo, o povo, movido pela cólera e sede de vingança, e liderados pelo senhor Fernando Nunes, o pai da menina morta pela bruxa,
não deu ouvido às palavras do padre Loureiro e resolveram enforcar a bruxa de qualquer jeito. Afinal de contas, o senhor Fernando Nunes era o minerador mais rico e poderoso, dono de muitos escravos, negros e brancos, e a sua palavra ali era a lei. E todos ali tinham a obrigação de obedecê-lo. E quando colocavam a corda em seu pescoço, Magda amaldiçoou a todos, afirmando que voltaria da morte e se vingaria de todos em 7 minas. Então, o próprio senhor Fernando Nunes, segurando a corda, enforcou a bruxa no galho de uma árvore. Sem mais o que fazer, o padre Loureiro, antes de se retirar, mais uma vez advertiu os moradores que não deviam ter agido daquela forma, que deviam ter lhe ouvido, mas que agora era tarde. Somente restava dar ao corpo um enterro decente. Mas, ainda ensandecido, o senhor Fernando Nunes discordou do padre, dizendo que o corpo da bruxa não teria um enterro cristão e seria atirado na lagoa em frente à gruta, onde praticava os seus crimes diabólicos, e terminou dizendo: ela não mais beberá o sangue inocente de nossas crianças. E foi assim a história. Eu só sei que até hoje a gente daqui evita de andar à lagoa durante a noite. Bom, se vocês me dão licença, tenham uma boa noite de sono.